Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de tarde e de noite. Estamos mais uma vez mais ingresso do Sol, dessa vez o signo de Escorpião. Hoje é dia 22 de outubro de 2024 e hoje, às 19 horas e 14 minutos, o Sol vai ingressar no signo de Escorpião. Uma nova fase, então, desse nosso novo ano aqui. Desse nosso ano de 2024. E, por sinal, né, como eu sempre falo, né, eu falo que o mapa de ingresso, né, só ingressa no signo, só não ingressa em lugar nenhum, na realidade, né? Mas o céu, dessa composição céu e terra, né, essa posição relativa, a Terra começa a responder a um padrão que a gente chama de escorpião nesse sentido, certo? Enfim, então vamos começar a fazer os comentários, né? E como sempre, faço comentários gerais, tá? Para o Brasil e o mundo, aliás, para o mundo todo, né? E até orientações básicas, né? Aí depois eu comento mais para o Brasil também e depois as orientações para os signos de acordo com o ascendente, o signo solar e, lógico, considerações genéricas. Na realidade, né, tudo que eu vou comentar aqui em diante, como eu sempre falo, são considerações mais genéricas. Tem para cada país, para ver exatamente tudo isso. E o Brasil, eu vou entrar com mais detalhes, né? Nesse dia 22 de outubro, que estamos vésperas de eleições em algumas capitais brasileiras, né? E outras situações também que estão atingindo a nossa presidência, como eu falei no mês passado. Algumas coisas nesse sentido, né? Que ontem tivemos notícia, né? Aliás, foi um domingo, né, que teve a notícia de um acidente doméstico com o nosso presidente. Então, vamos considerar um pouco mais essa condição também, dessas tensões que estão acontecendo no céu já há um bom tempo já. Então, vamos começar nossa condição de hoje, né, para ver como é que está a situação desse mês correspondente. E parabéns já antecipadamente para o pessoal de Escorpião também. Então, vamos ver por aqui só um instantinho, eu vou compartilhar aqui essa nossa tela por aqui. Isso, aqui, estamos aqui. E esse aqui é o mapa de ingresso do Sol em Escorpião, que acontece dia 22 de outubro, hoje, 19 horas e 15 minutos. Na verdade, eu arredondei porque é 19 horas, 14 minutos e 42 segundos. Então, eu coloquei 19 e 15, que está certíssimo. E esse é o mapa que se configura nessa situação por aqui. E, ó, já adiantando uma coisa por aqui. É um tão bonito aqui, umas condições bem interessantes, situações azuladas aqui, triângulos, né? Formações interessantes planetárias, mas tem uma formação planetária bastante tensa nesse ingresso do Sol em Escorpião. O Sol está aqui, a 0 graus de Escorpião, vão estar marcado por aqui. Só que tem uma coisa, esse mesmo Sol, desse ingresso do Sol em Escorpião, recebe um mau aspecto de Marte e de Plutão. Isso pode acontecer algumas vezes, mas desse modo, o Sol está em Escorpião, recebendo o mau aspecto de Marte, que rege Escorpião, e de Plutão, que também rege Escorpião. Ou seja, esse Sol desse ingresso está muito tensionado por dois planetas que estão domiciliados na região onde o Sol está. Então a gente pode pensar a seguinte condição: o Sol está recebendo, vamos pensar ludicamente, né? O Sol está recebendo ataques, né, de dois planetas que conhecem o território onde está passando Marte, o Sol, aliás. E isso é bastante tenso, né? Conflitos, guerras, né? Esse desenvolvimento da grande conjunção que aconteceu com Marte e conjunção Plutão, que aconteceu já um tempo atrás por aqui, em Capricórnio, né? Então pode dar algumas complicações sérias, né? Tensões, conflitos, descontroles e confrontos bastante evidenciados. O Plutão está retrógrado, ele está já ingressando, ele voltou, vai ficar direto, ele vai voltar à frente por aí também, entrando em Aquário de vez, né? Mas já está na órbita já. E o Marte está em Câncer, que não está nas melhores condições, que ele está nessa situação, numa situação que a gente chama de queda. Ou seja, então tem que ter essas atenções nesse período por aqui. Mas eu vou comentar rapidamente tudo isso, né? Ponto a ponto por aqui, mas já de antemão. Tem bons aspectos entre Saturno, Mercúrio e Lua, que isso é favorável. Tem um bom aspecto entre Netuno, Plutão e Urano, que são os três geracionais, são interessantes, né? E a Lua está bem colocada em Câncer, está domiciliado, com bom aspecto de Mercúrio e de Saturno. Então, vou comentar essas condições. Mas a gente não pode deixar de considerar esse chama-se T-square. Eu não gosto de falar em inglês, mas chama-se quadrado T em português, né? E se essa tensão com relação ao Sol é bastante tensa, muito evidente, é muito significativa, vamos dizer perigosa. Mas, enfim, o mundo está em tensão, né? Um momento de grandes mudanças, né? E no Brasil também, lógico, com as questões de eleições nas principais capitais do país. E
Vamos ver como está a situação. Enfim, Marte está em Escorpião. Todos os anos o Sol entra em Escorpião, isso é uma coisa natural. Então, uma coisa interessante, né? As pessoas falam, agora é momento de mudanças, transformações, né? Intensidade. Gente, todo ano, nesse mesmo dia, ou por volta desse dia, o Sol ingressa em Escorpião. Então, não é quer dizer que toda vez que ele passa em Escorpião, momento de mudanças e transformações, não é bem assim que funciona. Mas as pessoas que nascem nesse período, de hoje até por volta de 22 de novembro, quando o Sol transita para o Escorpião, depois vai entrar em Sagitário no mês que vem, as pessoas que nascem têm essa marca da intensidade, da focalização, isso tem. Mas não dá para dizer que todos os anos as pessoas agora vivenciam, todo mundo, essa condição. Mas, enfim, Sol em Escorpião é um momento, né, que estamos numa fase de tensões seríssimas, porque esse Sol passando nessa região só recebe duas condições, dois aspectos. Um de Plutão, que está em Câncer, em Capricórnio, aliás, retrógrado, com muita força, fazendo um mau aspecto a esse Sol que está em Escorpião, que é a morada de Plutão. E também um mau aspecto de Marte, que está em Câncer, não está bem colocado, que envia um mau aspecto a esse Sol que está em Escorpião, na sua morada também. Então a gente pode pensar a seguinte condição. Esse mês, muitas tensões, conflitos, como eu já falei, tensões, conflitos, confrontos, desafios e obstáculos. O Marte, em oposição a Plutão, eles por si só, podem desencadear situações críticas de tensões que podem levar a confrontos significativos. Em termos de guerra, olha, não é impossível. Na realidade, uma vez a cada 2 anos, o Marte faz oposição a Plutão. Só que desta feita, marcou exatamente no ingresso do Sol em Escorpião. E isso fica muito mais tenso, bem mais tenso, certamente. O Sol é 0 grau com essas condições. E o Marte em Câncer, mal colocado, que está no seu índice de queda. E o Plutão em Capricórnio, mas está retrogradando, né? E ingressando quase com o pé em Aquário, que também está em queda. Ou seja, tensões muito fortes. A tensão com conflitos e outras questões que envolvem finalização de ciclos e tudo mais. Se eu pensar em termos mundiais, dá essas condições. Tensões fortíssimas, que envolvem invasões, controles, medir forças de modo contundente e até desafiador, e até perigoso. Pode pensar nessa condição por aqui. Agora, em termos gerais, no mundo, né? Vou pensar assim, isso eu estou comentando para o mundo inteiro. Mas isso repercute na sua casa, no seu dia a dia, no seu escritório, onde for. Atenção com tensões, fortíssimas tensões de modo geral. Os países, certamente. Mas o nosso dia a dia também é um mês de muitas tensões, de muitas atenções. Devemos nos controlar. É interessante, quando você fala de pessoas, você consegue até ter um certo controle. Quando você fala de nações ou do mundo, não dá para controlar muito. Então, os chefes das nações talvez possam até fazer alguma coisa qualquer. Mas dá a ideia que esses chefes de nações não estão muito preocupados, né, em pensar na paz mundial. Não todos, lógico, né? Mas alguns deles talvez nesses confrontos. E pode ser perigoso. Então, atenções com isso, né? Ah, com esse mau aspecto de Marte ao Sol, acidentes, conflitos e confrontos. Com o mau aspecto de Plutão, medição de força. Medir forças, ameaças. E com os dois nessa condição, então dá essa possibilidade terrível, né? Então, vamos ter atenção, cuidado com esses fatores por aqui. Essa atenção vem de um Marte que não está bem colocado, com Marte em Câncer, ele está, chama-se de queda, né? Então as emoções afloram com muita evidência, né? Então as pessoas podem intempestivamente tomar atitudes rápidas, imediatas, mas baseadas em emoções, e não razão, e não em razão. Esse Plutão que já está com o pé em Aquário, o Plutão agora está 29,40 de Capricórnio. Está retrógrado, mas vai ficar direto em breve, por aqui. Dia 20 de novembro fica direto já, daqui a um mês, quando entrar em Sagitário. Mas está na órbita já. Então, Plutão em Aquário está em queda, ou seja, é uma falta de controle, uma tentativa de controle ah, de forças rebeldes, evolucionárias. Agora, de que lado? Esquerda, direita? É estranho pensar num mundo tão polarizado assim. Mas o mundo está bipartido, ou multipartido. Então, essa multidiversidade de funções, de ações que se mesclam. O que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Ou seja, confrontos. Confrontos não importa como seja, há preocupações. Preocupações evidentes devem ser tomadas com atenção nesse período. Todo mundo. Eu, você, quem for,
tem que ter esses cuidados, essas atenções. É uma configuração bastante complicadora, tensa, como já falei várias vezes. A Lua está no signo de Câncer. É uma situação bastante boa, a Lua em Câncer está no seu domicílio. Em ações emocionais, sentimento, percepção das necessidades, existe isso, existe essa condição. Não vai derrubar essa condição dessas posições negativas que o Sol recebe. Mas a Lua em Câncer, né, então existe uma tendência natural a um certo ufanismo, ligação com o passado, com a família. E se pensar nessa condição, se pensar em termos gerais e mundiais, essa forte ligação com essa questão de ufanismos que estão evidenciadas, tá? Isso pode até colaborar para que as nações possam se confrontar, protegendo suas fronteiras. Então tem essa condição. Mas, entretanto, essa Lua recebe um bom aspecto de Mercúrio. Recebendo um bom aspecto de Mercúrio, existe a possibilidade de usarmos a razão nessas tensões que podem ocorrer. Vem aspecto muito bom de Mercúrio, que está em Escorpião. E o Mercúrio em Escorpião não é ruim, mas aquela condição, a tendência a existirem conciliações, até compreensão das partes, mas o Mercúrio em Escorpião favorece as pessoas terem uma unilateralidade de visão das coisas. Seguindo o seu próprio modo, as suas próprias intenções, querendo colocar e impor as suas ideias, suas opiniões. Então, não é um Mercúrio muito conciliador, não é muito colaborador. Mas que vai tentar, lógico, favorecer as conciliações com as partes, mas de um jeito mais unilateral. Uma força muito potente, que é da Lua em Câncer, que é muito ufanista, né? E patriótica também nesse sentido. Essa mesma Lua recebe um bom aspecto de Saturno. Isso dá um certo controle, isso dá uma certa racionalidade, né? Isso talvez consiga conter um pouco os ânimos exacerbados que podem acontecer, usando mais a razão e a lógica. Apesar que é um Saturno retrógrado que está em peixes. Ou seja, né, essa condição dessa racionalidade, essa condição de perceber as coisas com mais raciocínio, mais lógica, de acordo com o tipo de visão de cada situação, tipo de visão de cada nação, pessoa, o que for nesse sentido. O Saturno em Peixes, né, a gente já comentou uma vez, eu vou comentar já já também, é muito de desilusões também nesse sentido. Está em bom aspecto, está retrógrado. Então, muitas coisas do passado podem ser retomadas para justificar atitudes e ações presentes. Estou comentando isso em termos gerais, pessoais, mundiais, políticos, sociais, econômicos, não importa como seja. Mas, falando de modo geral, tem essas possibilidades. Coisas do passado serem retomadas e colocadas na mesa, ou no bate-papo, numa conversa, para justificar certas ações e até justificar atitudes, mesmo que violentas, mesmo que inteligentes, mesmo de controle e conflito. E essa luta bem colocada, então vamos pensar desse modo. Bem colocado, o planeta ele não fica só confortável e bom, ele fica potente. E a lua em câncer dá essa condição, emoções afloradas, com sentimento de patriotismo, farismo, coisa mais doméstica, ligação com a pátria e a família. E com o Saturno em peixe nessa condição, digamos que a tradição, a família e a propriedade ficam mais evidenciadas. Acho que vocês me entendem. Mas, enfim, esse Mercúrio, que está em Escorpião, é um Mercúrio bastante sedutor, para não dizer controlador, para não dizer manipulador também. Então, existe a expressão intensa, forte, firme, dá um caráter investigativo muito grande para todas as situações que ocorreram esse mês. Mas tem a situação de Mercúrio em Escorpião ser muito incisivo, sedutor, incisivo e um tanto manipulador. As pessoas nem percebem essa condição, mas dá essa possibilidade. Esse mesmo Saturno recebe um bom aspecto de Saturno também. Ou seja, tudo baseado em lógica, em questões passadas, essas conversas têm muito argumento, baseado em fatos, né? E ó, eu posso até pegar essa formação por aqui, outra formação complementar importante e interessante, que é esse chamado grande trígono, né? Que ó, pega três planetas, Lua, Mercúrio e Saturno em signos de água. Então existe a condição de o sentimento estar evidenciadas, as emoções estarem evidenciadas, que é importante. Mas não sei se tão importante ou tão favorecido por conta dessa condição, dessas tensões que vêm desses planetas sobre esse Sol por aqui, de Plutão e Marte, são dessas tensões. A Vênus, ela está passando por Sagitário, né? Não tem nenhum aspecto tensionando essa posição por aqui, mas a Vênus de Sagitário já favoreceria uma visão mais justa, mais ética das relações internacionais, das relações
religiosas também, até dessa possibilidade. E a Vênus em Sagitário, ela vai se movimentar, lógico, né? Mas ela, como marca esse ingresso do Sol em Escorpião, ela marca também o período. E a Vênus de Sagitário tem essa questão da ética, da moral, da justiça. Então, dá essa possibilidade. E se pensar em Sagitário também nessa condição, das relações internacionais, entre os povos, entre os países, e pessoas que têm outras culturas, outras crenças, que podem se unir nessa condição de encontrar soluções. Mas, de novo, de modo centralizado, uma unilateralidade de percepção e de visão. E com essas tensões que também evidenciam por aqui, tem que se ter esse cuidado. O Marte ele está em Câncer. E também faz parte de um pequeno trígono, que é esse planeta que é o Netuno, Urano e o Marte tem por aqui. Mas talvez a parte mais densa dele seja essa quadratura que faz com o Sol. E faz uma quadratura ao Sol de uma região que ele não está confortável, mas atacando uma região que ele conhece muito bem. Marte em Câncer, explosões emocionais, ações intempestivas baseadas em sentimentos e emoções, não em lógica e razão. E esse Marte que está mal colocado com Plutão, a explosividade, digamos, uma violência exagerada, uma violência destrutiva. Esse mesmo Marte recebe um bom aspecto de Urano, né? Então pode dar essas boas possibilidades. Entretanto, eu posso pensar a seguinte condição: essa situação que está sendo colocada por aqui favoreceria esse bom aspecto de Marte-Urano, ações que envolvem a busca da liberdade, da propriedade, de usufruir a liberdade, né? E até da democracia. Mas, de novo, uma democracia, uma liberdade, vista de um ponto de vista único, por conta desse Mercúrio em Escorpião. Agora, esse também Marte também recebe um bom aspecto de Netuno. Então, até existe uma ação que está ligado com a intuição, com a percepção, até com a percepção e necessidade de fazer uma conciliação. Mas de uma ação, né, de um Netuno, que está retrógrado também, sobre esse Marte. Então, as ações baseadas em sentimentos, memórias do passado, e fica bem marcado com esse Saturno em Peixe também. Então, ele tem uma certa condição de bons aspectos colocados por aqui, por esse Netuno e por esse Urano. Mas essa tensão que vem do Marte por aqui, esse Marte que está em Câncer, né, fazendo um mau aspecto ao Plutão, tem essa condição. Essa marca é bastante significativa esse mês aqui, viu? Na verdade, esse Marte vai encaminhar, vai fazer oposição exata dentro desse mês a esse Plutão. Isso é bastante potente, bastante forte. De novo, nessa condição. O Júpiter está em Gêmeos, retrógrado, está no signo de exílio, tem por aqui, nada de errado, nada de complicado. O Júpiter em Gêmeos até favoreceria, né, as comunicações, os diálogos, e está retrógrado em Gêmeos. Então, existe essa condição de até favorecer esses diálogos, essas comunicações, mas de modo disperso, sem muito sentido, sem muita direção, ou sem muita profundidade. Isso até favorecendo, quando existem tensões e conflitos, né, essa superficialidade de entendimentos, né, pode até prejudicar um pouco essa época do ano também. Tensões. Você vê que mesmo com essas linhas azuis, código de cores, né, a gente tem tensões muito evidenciadas, que planetas que estão domiciliados, mesmo com essas condições, podem até prejudicar um pouco desses seus exageros, que estão domiciliados, né, essa condição desses maus aspectos, que são poucos, mas são suficientes para que atenções seríssimas. Pensa uma coisa assim, esse período, esse mês que de hoje até o Sol ingressar em Sagitário, é perigoso? Digamos que sim. Tem perigos no ar, à espreita por aqui. Tem que ter esses cuidados, certamente por aí. Outra condição também é a seguinte, o Saturno está em peixes, também retrógrado. Temos 5 planetas retrógrados, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São chamados lentos, né? São todos retrógrados. Mas vamos ver aqui como é que é o Saturno em peixes. Como já comentei várias vezes também, algumas vezes, ele já está um bom tempo em peixes, do ano que vem ele entra em Áries, né? Vai ser um período bastante significativo. Mas o Saturno passando por peixes, né? Muitas verdades são reveladas, muitas situações estranhas e esquisitas vêm à tona. Muitas situações que levam a decepções, as fake news são descobertas, são desveladas, né? Muitas coisas guardadas e escondidas vêm à tona. A percepção do que foi feito de errado no mundo, acontece isso. É aquela coisa, a realidade é mais premente do que o sonho, a fantasia e a ilusão.
Saturno em peixe dá essa condição. E retrógrado, né, muitas coisas do passado que foram colocadas, né, de modo errado, iludindo as pessoas, talvez possa ser descoberto e pode trazer complicações. Dá até a ideia, né, hoje é dia 22 de outubro, né, que nesses próximos períodos, dentro desse mês correspondente, olha, coisas escondidas, guardadas às sete chaves, podem vir à tona e mudar o rumo da história, ou das coisas que estão em andamento, a perspectiva de mudanças em breve. Então, atenção com essas situações. Isso é bom? Pior ou melhor? Olha, a verdade ser descoberta sempre é bom. Agora, algumas coisas podem ser descobertas e reveladas e podem causar complicações e danos à imagem de algumas pessoas, ou de algumas situações quaisquer nesse sentido. Esse Saturno não recebe nenhum aspecto, ele está fazendo aspectos a Mercúrio e a Lua. Urano. Urano, de novo, ele está em Touro, está acabando de passar por Touro, ele está aqui a 26 graus, tem um tempinho, mas ano que vem já entra em Gêmeos. Também está retrógrado. Esse Urano que está em Touro, né? Ele já está fazendo um bom tempo essa condição de quebra na economia, ou então reflexões profundas da utilidade das questões econômicas, como estão sendo colocadas até então. Pode até se pensar essa passagem de Urano em Touro desde 2018 até hoje, né? Até o ano que vem, é uma ruptura total com o sistema econômico vigente. Ou seja, né? Crises nesse sentido. O sistema político e social estabelecido, questão da produtividade, entra em choque. Evidente que o Urano em Touro, né, mudou muitas coisas com relação à produtividade. Foi interessante, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, entre as duas guerras mundiais. O Urano passando por Touro. A tecnologia de produção avançou muito e causou desemprego em massa. E esse Urano em Touro, no momento político do mundo, onde as pessoas estão sem emprego, né, o mundo inteiro, isso pode ficar pior ainda. Ou seja, recessão por conta de falta de emprego, por conta de máquinas e motores estarem assumindo, né, a mão de obra básica. E se pensar nessa condição que está surgindo a inteligência artificial, que pode cobrir, sobrepor-se a muitos trabalhadores ou muitos profissionais, então digamos que isso pode ser um tanto complicado. E no fim tudo se ajeita, mas pode ser bastante complicado. O ano vai entrar em Gêmeos ano que vem, isso vai dar um grande avanço nas inteligências artificiais e também na tecnologia da informação, como aconteceu da outra vez que ele entrou em Gêmeos há 84 anos atrás, quando teve aí um grande avanço na informática, então vai ter um outro grande avanço nesse sentido também nesse período. Isso é bom, isso é bom, só que vai causar desemprego em massa também. No momento que Plutão vai entrar em Aquário, que vai ser outra condição também. Mas esse Urano está recebendo um bom aspecto de Netuno. De certo modo, isso é interessante, né, que se percebe a necessidade de se fazer alguma coisa em prol da coletividade. É como se ficasse evidenciado que é importante iniciar e de entender e preocupar-se com as pessoas, com a democracia, com a liberdade de expressão e uma série de coisas. E não só isso, a qualidade de vida pessoal. E se tudo fazendo um bom aspecto Urano, talvez favoreça muito nós trazemos aqueles conceitos que eram no passado, o conceito, a verdade talvez não, a prática talvez não. Vamos o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez esteja mais uma vez sendo colocado em pauta, não em prática. Tá? Mas em prática, talvez o futuro. Distante, não tão longe, não tão distante. Esse Urano tem essas condições. Esse mesmo Urano recebe um bom aspecto de Plutão. Os dois estão retrógrados. Esse Urano recebendo um bom aspecto de Plutão, de novo, reformas nas questões que falam sobre a coletividade, a fraternidade, a cidadania. A tecnologia pode ter um grande, imenso avanço, também com Plutão fazendo um bom aspecto ao Urano, que está em Touro ainda. E é interessante que essa conexão pode dar um imenso avanço na tecnologia de informação também, mas não só, de modo geral, de trabalho, do que for, né? Nas questões sociais, na questão ambiental, talvez possa até se pensar essa possibilidade, que não é de repente também, mas o Plutão bem colocado com o Urano, né, favorece muito a democracia, se pensar não só em tecnologia, mas uma tecnologia que pode ser usada por todos. De repente, não. Mas a tendência é de perceber que é importante que todos possam ter acesso à informação e à tecnologia. Então, dá essa possibilidade. Mas lentamente tudo isso. Reformas, mudanças no que se refere à questão da cidadania, no que se refere à humanidade. Pode-se pensar, a globalização já está há um tempo acontecendo, né? Já há um bom tempo. Mas é interessante, de uns anos para cá, essa questão da globalização ficou muito em choque, né?
porque parece que cada vez mais o mundo está mais unido, mas cada vez mais o mundo, as nações tentando se preservar. E esse Plutão fazendo um bom aspecto com Urano, talvez possa favorecer daqui a um tempo essa percepção que não temos outra alternativa, se não nos unirmos. Sonho utópico? O melhor ser sonho utópico que distópico, né? Então dá essa possibilidade. O Netuno está no finalzinho de Peixes, ele vai entrar em Áries ano que vem. Isso pode favorecer muito um novo tipo de conceito com relação à espiritualidade também, espiritualidade, as artes, a musicalidade, mas também outra condição. O fim de um tempo, né, de enganos, o fim de um tempo de falta de percepção da realidade. E o Netuno entrando em Áries, talvez nós sejamos levados a perceber um novo tipo de postura religiosa, espiritual, e até na física, a percepção de outros planos de existência. Lógico, uma coisa mundial. Esse mesmo Netuno está recebendo um bom aspecto de Plutão, e vai entrar em Aquário, os dois vão estar em signos bastante compatíveis também, e estamos redesenhando a sociedade, que é bastante interessante. Ah, um pensador astrólogo já há um tempo, já francês, André Barbeau, ele comentava que daqui em diante, por uns bons anos, né, seria um momento de progresso da humanidade. Existirá? Existirá, lentamente. Mas esse progresso que pode acontecer vem depois de um período que a humanidade estava no fundo do poço, com a pandemia, inclusive. Digamos que nós estamos ainda no fundo do poço, estamos começando a subida. E assim sendo, estamos ainda em crise, né? Melhora daqui a uns bons anos, talvez uns 10 anos, grandes melhoras. Mas estamos na fase de reconstrução de um novo mundo, de uma nova forma de ser da humanidade e da grande família humana nesse sentido. Isso transpor para cada país, situações ou quaisquer notícias que existam nas televisões, na mídia, o que for. Outra condição por aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha por aqui. Ah, o Plutão, somente, deixa eu só acertar uma coisinha por aqui. O Plutão, deixa eu só acertar o meu slide por aqui, só um momentinho. Um instantinho. Ah, só um instantinho, só, por favor. Se ele se tornar direto e vai favorecer uns avanços aí nas questões da política e da economia também, dessa possibilidade. Outra condição por aqui também é o seguinte: posso pensar a seguinte situação nesse sentido. Essa é a marcha de Plutão nesse período por aqui. Nós temos também a marcha de Netuno. O Netuno está também retrógrado dessa condição, volta a ficar direto em 8 de dezembro, então tem um chão aí pela frente aí também. Tá? O ano que vem ele vai ingressar em Áries, então tem um tempinho à frente por aqui. Outra condição também, o Urano também está retrógrado, ele fica até 27 de janeiro nessa condição de retrogradação. O ano que vem, entra em março, ele vai entrar em Gêmeos nessa condição. O Saturno continua retrógrado, vai ficar direto em 15 de dezembro, tem um chão pela frente ainda, então ele está nessa condição de fazer essa retrogradação, que é significativa em peixes, né? Trazendo muitas verdades, muitas coisas falsas sendo derrubadas, né? Então tem essa condição. Tá? Um momentinho, deixa eu fazer de novo por aqui. Bom, dessa condição. O Júpiter, como já comentei com vocês por aqui também, ele está na sua marcha também, ele ficou retrógrado, volta a ficar direto em fevereiro do ano que vem, tá? E dessa condição. Em Gêmeos, né? Essa dispersão, né? De conhecimentos, de falas, então tem essa possibilidade dessa condição, com Júpiter nessa possibilidade por aqui. Outra condição, esse aqui é o mapa chamado das grandes conjunções. E nesse caso por aqui eu tenho o seguinte, esse trecho que se refere a esse nosso período. Ó, e veja bem por aqui, o que é mais tenso nesse trecho nosso de outubro até novembro, é essa oposição Marte-Plutão. Aconteceu a conjunção Marte-Plutão em fevereiro, próximo passado por aqui. Mas quando eu vou para o de dezembro, vai ficar mais exato, mas já estamos em andamento a grande conjunção se desenvolver em oposição. Tensões, tensões. Temos também em desenvolvimento, né, que vai acontecer mais no final do ano, a quadratura Júpiter-Saturno. Então, nós vamos fazer uma passagem de ano um tanto conturbada nas questões da economia e nas questões na questão das tensões. Evidente que tem uns bons aspectos entre Marte e Netuno, que também ocorrem por aqui, nesse trecho nosso, desse momento aqui, nesse ingresso. E nesse trecho por aqui, eu posso pensar o seguinte: até favorece um pouco a medicina,
as curas, até favorece um Marte bem colocado com Netuno. E as questões que falam sobre medicina, vacinação, tem essa boa possibilidade. Quando o Marte faz um bom aspecto ao Netuno, ou o Netuno faz um bom aspecto ao Marte, nesse caso, nesse sentido. O Marte com Urano, também nessa condição, nesse trecho, também estão em boa aspectação entre si. Ah, ideias inovadoras podem acontecer, situações novas que envolvem a tecnologia também de informação. Esse Marte, né, nesse desenvolvimento, né, ele vai ingressar aqui, ó. Ele está passando agora por Câncer, quando for 5 de novembro, que é em breve por aqui, vai ingressar em Leão, né, e vai ficar retrógrado em 6 de dezembro. Tem chão nessa condição por aqui ainda, nesse período, como acontece cada 2 anos, né, desse sentido. Agora, uma coisa que é mais evidenciada é o seguinte, né, o... quando foi em fevereiro desse ano, né, o Marte e o Plutão fizeram conjunção nesse trecho por aqui. Eles estavam bem nessa condição, bem aqui, ó, nessa região, a 0 de Aquário. Ou seja, agora se desenvolveram em oposição, um oposto ao outro, naquela condição que eu comentei com vocês, é a tensão grande que está acontecendo. E nesse sentido, né, é esse ponto por aqui, nessa área por aqui, podemos esperar o seguinte: tensões que envolvem a população, tensões que envolvem a cobrança, a exigência de direitos democráticos. O povo pode, de repente, se rebelar. E, lógico, como tem o Plutão também envolvido nessa condição, nós perceberemos que existe essa situação de revoltas, mas que podem ser conturbadas e podem ser rechaçadas, oprimidas pelos poderes instituídos. Isso no mundo inteiro, dá essa possibilidade. A Vênus continua sua marcha por aqui, ela vai ingressar, já ingressou em Sagitário, em 12 de novembro ingressa em Capricórnio. Tem várias complicações nesse sentido. O Mercúrio, né? Ele está atualmente passando por Escorpião. Ele vai entrar em 3 de novembro, que também não é daqui a muito tempo, em Sagitário, e vai ficar em exílio. Retrogradação só no final do ano, 25 de novembro, que é no mês seguinte, nessa situação, dessa possibilidade. E assim funciona a situação todinha por aqui. Bom, uma coisa a se perceber nesse sentido por aqui. A ideia de que existem tensões, conturbações, certamente por aqui, e podem ser evitadas? Podem, quando houver entendimento. É uma coisa meio que chavão, né, se pensar nisso. Ah, então, entendimento pode levar à conciliação. Até pode, mas vai ser difícil esse semestre, aliás, esse mês correspondente, que tem muitas tensões no céu a serem colocadas. Vou comentar um pouco do Brasil nesse período por aqui. Um instantinho, deixa eu colocar o slide por aqui. Comentar um pouco do Brasil nesse ingresso do Sol em Escorpião. Esse é o mapa do Brasil, mapa natal do Brasil, 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, horário mais do que corrigido, né? Está perfeito esse horário. Tá? E o Brasil tem o Sol de Escorpião, desculpe, de Virgem, já está indo para a casa 8 por orbe, o ascendente é Aquário. Lua e Júpiter na casa 4 em Gêmeos. E tem Saturno na casa 3 e Plutão na casa 2. E o Netuno Urano na casa 11. Mercúrio também na casa 8. Assim como o Sol já está na órbita da casa 8. O que marca muito o Brasil é essa oposição Marte-Saturno. É muito evidenciado tudo isso. Muito evidenciado. E até, uma coisa muito evidenciada são as oposições, né? Essa oposição Plutão-Mercúrio. Dessa grande condição das comunicações estarem na mão de poderosos. E sempre sob vigilância, sempre sob controle. Esse mar de oposição Saturno, né, que indica também aquela condição do um certo grau de militarismo em todos os governos evidenciados que existem no país. Sempre tem um pouco do autoritarismo e da centralização do poder. É uma marca do país, naturalmente. Agora eu posso pegar o ingresso do Sol, que aconteceu hoje, 22, vai acontecer, aliás, 22 de outubro, 19h15, e aqui se configura esse mapeamento do céu por aqui. O Sol na casa 6. Bom, com essa condição por aqui, com esse ingresso do Sol em Escorpião, lançado para Brasília nesse momento, o Sol está na casa 6 e não posso dizer que as questões que falam de sistema de saúde estão muito em evidência, com uma certa desestabilização, porque esse Sol está recebendo um mau aspecto de Plutão e de Marte. Então, a tendência natural nas questões de saúde, infraestrutura de saúde, né, temos complicações, algumas dificuldades. O Brasil já é um dos melhores países para essa condição de saúde. Apesar que o SUS é uma coisa que no mundo inteiro é reconhecida, é até bastante interessante. Entretanto, o sistema de saúde no Brasil, que atende a população, passa por crises.
passa por situações críticas dessa condição. A Lua está na casa 3, junto com Marte por aqui. Lua em Câncer, domiciliada com Marte por aqui. Então, se pensar nessa condição, existe, né, com Marte nesse setor por aqui, a mídia reagindo de modo violento às informações, a todas as situações. O Marte nessa condição por aqui, na casa 3, envolve comunicações meio agressivas, até debates, como aconteceu no Brasil, debates agressivos, sem muito controle, desse modo com mau aspecto em Plutão, ainda com muito mais violência, essa possibilidade. O Urano está na casa 1 do Brasil. Então, nesse período todo, que desse mês correspondente, olha, fica evidenciado o Urano, surpresa, situações repentinas podem acontecer, viradas de situações podem ocorrer dessa possibilidade. O Plutão está na casa 9, como está retrógrado, recebendo maus aspectos por aqui. O sistema judiciário, né? Olha, como está nessa condição retrógrada, com recebendo até bons aspectos, mas alguns maus aspectos, há uma tendência do sistema judiciário ou Supremo, se pensar, estar com uma mão de ferro muito evidenciada nesse período. Um certo controle. De certo modo, vamos pensar assim, época de eleições, então a violência campeia o Brasil, até com esse mate fazendo mau aspecto com esse Plutão por aqui. Então, a violência, até nessas eleições últimas, né, ficam muito evidenciadas essas questões. Está muito situado esse período, essa situação. Esse aqui é o mapa de ingresso do Sol em Escorpião, lançado para Brasília. Entretanto, né, isso vale para toda a América Latina, uma boa parte pelo menos. Uma coisa que deve ser feita é lançar esse ingresso do Sol sob o mapa do Brasil. É como se fosse um trânsito naquele dia. E o Sol está na casa 9, junto com o Marte nesse triângulo por aqui, né, nessa condição. Ou seja, o Brasil está muito, muito sendo observado pelo mundo inteiro, talvez por conta dessa condição nas eleições. Mas o sistema judiciário está em pauta também nesse período. Digamos que todos os anos fica em pauta essa condição, porque sempre o Sol passa por aqui nesse período. O Plutão continua sua marcha na casa 12. E por um bom tempo, já está acontecendo já há um bom tempo já, muitas coisas dos porões da República vêm à tona. Corrupção, situações de milícias, tudo envolvendo poder contido, poder oculto, está em evidência. E nesse período, mais evidência, sendo que está sendo uma oposição de Marte nesse trecho por aqui. E o Marte, que está passando essa condição, fazendo um mau aspecto ao Sol do ingresso, lá na casa 9. Ou seja, eu posso pensar essa intuição. A, a lei está sendo questionada, a lei está sendo desrespeitada. E a milícia que tem no país, que cuida dessa condição do Plutão na casa 12, esse Marte por aqui, está, de repente, tendo uma situação de talvez mais poder do que o Supremo nesse período por aqui. Saturno ainda está entrando na casa 2, ficou retrógrado, mas junto com Netuno por aqui. Então, as questões da economia do Brasil estão ainda delicadas. Talvez haja uma certa retração na economia, se é possível. Urano está na casa 4 do país, e, de certo modo, pode dizer que faz oposição à casa 10, por aspecto mundano. Surpresas que envolvem os nossos representantes. E nessa situação dessa notícia, que o nosso presidente teve um acidente aí doméstico, né? Ah, e uma coisa interessante, houve um acidente doméstico que foi divulgado, né? Mas talvez possa ter outras situações mais críticas a serem divulgadas com relação a esse pequeno acidente. O Júpiter está passando pela casa 5, né? A casa 5 de um país pode estar ligado com as artes de modo geral. E com esse Júpiter passando por aqui, ficou em grande destaque o cinema brasileiro. Em Veneza, até aqui no Brasil, com o lançamento de novos filmes por aqui. Então, tem bom destaque nessa questão das artes. No teatro, inclusive, também tem boas condições, né? E outra situação, o Marte está na casa 6 passando, então, conflitos que envolvem a classe trabalhadora. Pensar assim, mas a classe trabalhadora parece que não se manifesta muito mais desde a década de 80. Talvez possa acontecer alguma coisa nesse sentido, né? E outra questão é o Marte em Câncer passando pela casa 6, que fala da saúde, né? Situações que envolvem, né, tensões, conflitos e confrontos ou complicações na área da saúde. Saiu no jornal esses dias que parece que o Brasil está cada vez mais com escassez de vacina para a Covid. Não é impossível estar marcando essa condição nesse sentido, porque o se mate em câncer, fazendo oposição a esse eixo, que é o eixo da saúde também por aqui. Esse Plutão na casa 12, com esse mate oposição, a milícia, né, os poderes ocultos ficam muito evidenciados, com força.
que enfrentam e confrontam o sistema vigente do país, dessa condição. Esse Plutão, não é que todo, ele vai ficar por um bom tempo por aqui. Então, o poder oculto fica tomando conta do país, o poder oculto pode ficar tomando conta do país. Sim, é possível, nesse sentido. Até por um bom tempo, por um certo tempo, né? Ainda mais nessa época do ano, com esse Marte, oposição a esse Plutão, no ingresso do Sol tem por aqui. Esse aqui é o período que nós temos as secundárias, né? Olha, o Sol progredindo faz um bom aspecto à Lua e a Júpiter. De certo modo, você pode pensar que a população, apesar de tudo isso, né? A população está com boas condições de ter favorecimento, apesar de muitas coisas acontecendo. O meio do céu progredido pré-natal está fazendo encerrando um bom aspecto a Netuno. Ou seja, né, muitas coisas que eram aparentemente utópicas podem ser colocadas em prática. É possível essa possibilidade, né? Mas muitas coisas são reveladas, muitas coisas são descobertas, que favorecem até um bom andamento do país. Muitas coisas que eram falsas são descobertas e colocadas em prática. Se pensar nas progressões lunares, tem por aqui, nesse trecho, né, temos aqui a conjunção com Marte, que é de casa 10, ele quem pauta a presidência, e até se pensar nessa condição, ficou em pauta a presidência, os olhos estão se voltando para Brasília, para o nosso presidente. Mas não só isso, para os rumos do país. Bons aspectos a Urano e Netuno. Essa condição pode estar colocada por conta dessas eleições, que trouxeram umas modificações bastante significativas na direção do país, por conta dos municípios. Os municípios são muito potentes, muito fortes na, na direção de um país. E houve grandes mudanças também por aqui também. Troca de poderes por aí afora. Então pode ser que é bem interessante. No Brasil ainda também temos essa condição. Os trânsitos de Plutão estão nesse período por aqui. Ainda passa pela casa 12, mas o Plutão, como já veio fazer um bom tempo, faz um bom aspecto ao próprio Plutão, que rege a casa 10. Ou seja, é bastante significativo mudanças na direção do país, nos rumos do país, mesmo com crise existindo, porque o Plutão faz mau aspecto ao Marte, que rege a casa 10. Mesmo assim, com conflitos e complicações, estamos remodelando o futuro do país. Mesmo com crises econômicas que têm acontecido, certos devaneios todos, Plutão faz um bom aspecto a Plutão que está na casa 2. Então, existem condições, mesmo com essas crises que estão acontecendo, de se encontrar boas soluções e bom direcionamento para as questões econômicas, que vão exigir potência, força, disciplina e eficiência das pessoas que estão no comando da economia do país. Mesmo com crises, ainda tem boas condições para isso. O, o Netuno tem feito seus aspectos por aqui. O Netuno, né, ainda volta a fazer maus aspectos ao Mercúrio, que é o dispositor do Sol do Brasil, que é de Virgem. Então, de novo, bem na época das eleições, começam de novo fake news, coisas falsas sendo colocadas. De todos os lados tem essa condição. Atenção com o que é escrito, com a imprensa, atenção com tudo isso. O Brasil já tem o Saturno de casa 3 mal colocado em combate, que rege a 10. Então, existe uma condição natural de a imprensa, a mídia, né, ter certo controle, uma certa mão de manipulação ao redor. Agora, com esse mau aspecto de Netuno que volta a acontecer mais uma vez, por um período pequeno, temos que ter atenção com isso, dar essa possibilidade. O Urano vem fazendo esses aspectos por aqui, tem feito uns bons aspectos a Mercúrio. E, de certo modo, eu posso pensar que as questões da tecnologia no Brasil até estão em andamento e bem colocados também. Isso sem muitas notícias. Mas o que acontece? Esse Urano em passagem está fazendo aqui, no período, né, está fazendo quadratura ao ascendente, como assim, e vai voltar a fazer oposição ao meio do céu dessa posição, porque fica retrógrado. Surpresas que envolvem o rumo do país e até a presidência, os nossos governantes, nesse sentido. O Saturno tem feito maus aspectos desde março, mau aspecto ao nosso Sol, Sol do Brasil. O Sol de um país está ligado aos governantes, e o principal governante, que no nosso caso é o presidente. Então, existem situações tanto críticas que podem afetar a presidência, ou o presidente em si, a pessoa presidente. E, lógico, como o Sol, né, está ligado muito com os nossos governantes, atenção. Atenção com situações de, por exemplo, algum tipo de afastamento, ou situações críticas que podem envolver a saúde dos nossos governantes, dessa possibilidade. O Júpiter vem fazendo sua passagem por aqui, e até vem passando, entrando pela casa 5, para favorecer bastante, por sinal, as questões das artes.
Ele está retrógrado, vai ficar para casa 4, mas ele vai entrar na casa 5 de vez ano que vem. Olha, não é uma coisa impossível de o Júpiter, nessa condição, passando pelas artes da Casa do Brasil, possa trazer boas notícias nas questões do cinema e das artes no Brasil. Para quando? O ano que vem. Março, abril, nesse período. Então, boas notícias podem acontecer nessa fase. Bem interessantes. Como já aconteceram no passado também, desse mesmo modo. Esses são os trânsitos lentos, né, que acontecem nesse trecho para o Brasil. Olha, o frigir dos ovos, código de cores, né, tem muitas tensões acontecendo. Tem umas situações favoráveis, que eu já comentei. O Júpiter fazendo bons aspectos ao ascendente do Brasil, o Plutão bem colocado com o próprio Plutão também. Então, são fases interessantes que ocorrem nas condições do Brasil. Mas tem tensões, principalmente por conta dessa condição do Marte fazer mau aspecto ao Sol do ingresso e ao Sol de Plutão também fazer mau aspecto a esse Sol. Não tem tensões. Na realidade, é isso aqui, ó. O Marte faz quadratura ao próprio Marte nesse período por aqui. Esse é esse mês correspondente. Seguinte, nesse mês de novembro, o Marte em trânsito faz oposição ao próprio Marte do país. Está na casa 9, rege a 10. Tensões, conflitos e agravamento de situações que envolvem os rumos do país, ou os nossos governantes, ou a presidência. Atenção com isso. Mesmo assim, o Marte, nessa condição, faz um bom aspecto ao Plutão, que rege a 10. Então, digamos que, não importa o que aconteça, a tendência é não ter descontroles nos rumos do país. Tensões podem acontecer, surpresa, mas não descontroles na relação dos rumos do país. Né? E mesmo assim, esse Marte fazendo bons aspectos ao Plutão, que está na casa 2, digamos que nesse período que vai de hoje até o ingresso do Sol em Sagitário, entre 22 próximo, né, podem se tomar atitudes ou ações ou projetos ou situações que envolvam a, a melhora da economia, por ações que podem ser implantadas nesse período, que eu digo de hoje até o próximo mês correspondente. Enfim, o mais crítico talvez seja essa condição de o Brasil passar por situações críticas por conta dessa oposição Marte-Plutão no céu, que atinge o próprio Marte do Brasil, que rege a 10. Digamos que os rumos do país vão passar por surpresas, já até aconteceu um pouco disso já, mas não haverá descontrole, de jeito algum. Mas tensões, aguarde as notícias daí em diante. Enfim, bom, basicamente isso. Evidente que durante o mês pode ter outras possibilidades, avaliar outras questões mais próximas do que é o período. Então, foi um apanhado bem genérico de tudo isso. Agora, como todos os meses eu faço, né, no final desse nosso bate-papo por aqui, eu vou colocar algumas situações que envolvem o quê? Signos. E bom, vou comentar de cada signo, fazendo não previsões, mas orientações para as pessoas desse signo, ou porque tem ascendente nesse signo correspondente. E sempre avisando, nada vai substituir o mapa natal de uma pessoa visto por um astrólogo profissional. São orientações básicas. Na realidade, são orientações que fazem você seguir o céu. É aquela coisa, o tempo está desse modo, então segue o tempo assim. Eu posso até pensar uma coisa, quando a gente fala em astrologia, é bem uma previsão de tempo, dizendo, vai chover, vai fazer garoa, vai fazer sol. E visto pelo céu, correspondente, te orienta. Leve o guarda-chuva, passe um protetor solar ou o que for. Ou seja, use o céu. Siga o céu, que é bem interessante. Isso não vai modificar a expressão do mapa de uma pessoa, vai acrescentar uma expressão, vai acrescentar uma potência. Né? Então, são orientações básicas que eu vou comentar para quem é desse signo correspondente ou tem um ascendente nesse signo correspondente também. Eu vou começar, bom, como o Sol ingressa em Escorpião, parabéns, escorpioninos, escorpiônicos, né? Ou pessoas de Escorpião. Parece forma de falar tudo isso, né? Mas, enfim, vou começar pelas pessoas de Escorpião, fazer aniversário, parabéns já desde já. E uma coisa é se pensar, o Sol está em Escorpião, tem essas duas tensões de Marte e Plutão. Posso pensar a seguinte coisa, então, pessoas de Escorpião, amigos de Escorpião. Atenção, momento crítico, momento tenso. Tem que ver cada mapa, tá? Mas atenção com intempestividades, com impulsos emocionais sem controle, atenção com dificuldades que podem fazer você não enfrentar a dificuldade, mas explodir
contra essas adversidades que podem acontecer. Então, atenção com isso. Uma coisa que é importante é usar a razão, usar a lógica. Pode pensar, mas claro, usando a lógica eu consigo conter os ânimos. Olha, você vai ter que se esforçar bastante para conter seus ânimos, que a tendência com esse Marte em posição Plutão, fazendo mau aspecto ao Sol de Escorpião, é tenso. Então, respire fundo, use a razão o máximo possível. É difícil controlar, às vezes, esses impulsos também. Porque, afinal de contas, né, quando você sente situações críticas e ameaças, ou situações fora do controle, você responde instintivamente a essas questões. E o pessoal de escorpião tende a ser instintivo naturalmente. Então, atenção com certos destemperos, né? Atenção para não levantar a cadeira e jogar para cima dos outros. Atenção com isso. Dá essa possibilidade. E outra condição, uma coisa que talvez seja importante, pessoal de escorpião, ah, rever os seus conhecimentos. Talvez rever a maneira como você tem levado os seus estudos, ou então começar a estudar alguma coisa, pode até ser interessante, pessoal de escorpião ou ascendente escorpião. Voltar atenção para suas ideias, seus projetos novos de cursos, pode ser bem interessante nesse sentido. O pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, é um pessoal disposto, alegre, efusivo também por aqui, pode ser um pouco exagerado, mas são espontâneos por natureza. Atenção, com agressividade. A tendência ao pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário ter uma sensação de aprisionamento ou de impedimento pode acontecer. Uma sensação de cobrança pelas pessoas. Pode acontecer, então, o seguinte, né? Muitas pessoas de Sagitário ou ascendente Sagitário podem se sentir cerceadas na sua liberdade. E, por conta disso, pode reagir de modo intensivo, intenso, de modo agressivo. Calma. Mas uma sensação do que é algo real. De novo, usar lógica é importante. Tem momentos que é importante o pessoal de Sagitário ou o ascendente Sagitário desprender-se de certas coisas. É abandonar certas coisas que não tem mais sentido. Até coisas materiais, viu? Situações concretas que não vão ser descartadas. Então, desprenda-se de algumas coisas. Talvez possa ser esse exercício desse período, desprender-se de algumas coisas. Exercer o desprendimento de coisas materiais, tá? Nesse sentido. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, o... quando a gente tem amigos de verdade, de certo modo, né? Pode pensar isso, né? Quando você tem amigos de verdade, eles sempre comentam sobre você. Às vezes criticam. E pode acontecer essa condição no pessoal de Capricórnio. Amigos chegarem próximo e criticarem. Ah, é importante saber diferenciar muito bem a crítica ou da coisa destrutiva. Amigos de verdade chegam de modo adequado, momentâneo, no momento certo, para criticar, mas para te ajudar, para te auxiliar, para te avisar. Agora, é preciso saber entender até que ponto pessoas chegam criticando para derrubar, para criticar meramente para destruir. Não é que vai acontecer isso, mas fica atento com isso. Amigos podem se aproximar criticando, dando suas ideias, opiniões, mas para te ajudar, para colaborar. Então não estranhe se alguma pessoa chegar e te criticar, até reclamando uma postura sua. Se é de fato amigo, está te ajudando, está te avisando o que pode acontecer. Então, veja desse modo por aqui. Ah, são pessoas que fazem parte do seu círculo social, que são comprometidas com você, dessa coisa da boa amizade. Tem isso. O que pode acontecer eventualmente, amizades de repente se revelarem também. Aliás, se revelarem. Se revelarem que não são amigos. Aí você pode pensar, nossa, eu perdi um amigo. Não se perde o que nunca se teve. Então, coisas estranhas podem acontecer no sentido de você perceber que certas pessoas que se diziam amigas não eram tão amigas. E essas pessoas que podem ser aparentemente falsas, né? Você vai perceber. Elas vêm com crítica, mas não com uma crítica construtiva, mas uma crítica exagerada também. Não é para te ajudar, é mais para te derrubar. Mas, enfim, básico isso, tá? Pessoal de aquário ou ascendente aquário, atenção com qualquer atitude que fizer com relação ao seu futuro. Atenção com qualquer atitude que você fizer que possa alterar o rumo da sua história. Há uma tendência nesse período, né, muitas coisas estão em acontecimento, interferirem diretamente na sua profissão, na sua carreira ou no rumo da sua vida. E por conta disso, né, sabe que ter atitudes intempestivas, agressivas e repentinas não pode levar a nada. O que é pior, pode levar a complicações. Então, é preciso ter paciência, ter calma e saber avaliar as questões que estão acontecendo. Atenção, surpresas podem acontecer, situações inusitadas podem vir à tona.
que se refere ao seu posicionamento atual em termos profissionais, sociais e até na carreira. A pensar, a refletir e, atenção, não discutir, confrontar pessoas que trazem essas notícias que poderiam aparentemente ser complicadas. E isso pode acontecer no seu dia a dia, na questão de trabalho, viu? Atenção com essas situações. E atenção com a saúde também, viu? Um pouco dessa situação. Atenção com a saúde. O físico pode reagir a essas incertezas, essas insatisfações, esses rompantes de raiva. Questão de peixes ou ascendente de peixes, né? Olha, a lei tem que ser cumprida. Se você cumprir a lei rapidamente, precisamente, no fim tudo vai dar certo. É importante seguir à risca o que é ética, moral, o que é coisa legal, né? Uma coisa que é importante, o pessoal de peixes ou ascendente peixes, muitas coisas estavam cobertas ou ocultas, talvez possam vir à tona e poder te pegar de modo surpreendente. Você pode pensar, meu Deus, que coisa triste aconteceu. Foi até bom descobrir coisas que estavam em andamento errado ou em mau andamento, né? Que foram descobertas. Dá um trabalhinho para poder colocar em prática de novo, de modo correto, mas que bom que surgiu. Ou seja, dificuldades que surgiram baseadas em situações anteriores, que foram se acumulando, podem eclodir. Que bom que surgiu antes de ter ficado pior. Mas atenção, uma coisa que é importante. Atenção com as questões afetivas. É preciso administrar muito bem essas questões afetivas. Casamento, namoro, o que for. Ou seja, é importante você ter atenção para não trocar os pés pelas mãos. É importante ter isso, né? E talvez possa ter essa possibilidade. Tá? Atenção a essa condição, então, também. O pessoal de Áries, ou ascendente em Áries, tem coisas que devem ser relevadas, devem ser esquecidas. Tem coisas que devem ficar no campo da história só, na memória. E essas questões podem envolver amizades que, de repente, aparentemente decepcionaram, mas se, de repente, você perceber que essas amizades que aparentemente decepcionaram são só uma decepção momentânea, está tudo bem. Agora, se for uma decepção grande, que tem que saber avaliar, é que nunca existe amizade mesmo. Atenção com rompantes que envolvem as questões afetivas com as pessoas mais próximas. Quando eu falo isso, como questões afetivas, pessoas mais próximas, não é só namoro. São pessoas que se curtem muito bem mesmo. Estão próximas, de repente. E são até amigas, né? E pode eventualmente perder um pouco a paciência com você por causa das suas atitudes. Atenção, para não colocar as coisas a perder também nesse sentido. Releve essas pessoas que fazem parte da sua história. E você vai ter condições de perceber as pessoas que são de fato próximas, verdadeiras, e das pessoas que eventualmente não são tão verdadeiras, que só estavam próximas por circunstâncias só. São de Áries ou ascendente Áries. Pessoal de Touro ou ascendente em Touro. São importantes as parcerias. São importantes as pessoas que compartilham os mesmos ideais que você. Os parceiros, cônjuge ou sócios, não importa. Dê atenção a essas pessoas. É o momento de dar atenção a esse pessoal que faz parte do seu dia a dia constantemente, que compartilha, compactua com as suas coisas. E dá atenção a esse pessoal porque talvez você possa não dar atenção suficiente a esse pessoal. E por conta disso, pode criar complicações e tensões nas relações, que já vinham andando em bom andamento. Dá essa possibilidade. Então, atenção com isso. Tem muitas coisas que estão modificando que podem, daqui a um pouco tempo, daqui a alguns poucos meses, ou por ano que vem, situações até bem favoráveis que podem alterar muito o rumo da sua história pessoal e até profissional. Tá? Ah, dê ouvidos às pessoas mais experientes, isso é importante. Pode ser uma fase onde você esteja realinhando o seu futuro, realinhando-se para a sua carreira, realinhando-se para a história, na direção de sempre devia ter ido. Pessoal de touro ou ascendente em touro. Pessoal de gêmeos ou ascendente gêmeos. Olha, muita atividade profissional, muita atividade no seu dia a dia. O dia a dia pode ficar um tanto exaustivo, dinâmico também, mas está bom, tem muitos movimentos positivos em questões profissionais. Mas uma coisa é importante, né? Talvez seja importante também nesse sentido ter boas condições no trabalho, mas em algumas situações pode ser exigido ou cobrado, mesmo que não diretamente, conhecimento, experiência,
Então, o que acontece? Estude, leia, fique inteirado com as coisas atuais. Isso é importante, ter cultura geral, isso é importante. Porque isso vai favorecer muito o seu dia a dia e até seu trabalho. E está em pauta essas condições. E não só isso, né? Talvez seja importante você perceber que tem outras possibilidades em termos de trabalho. É como se fosse uma fase que pode desabrochar outras vocações, que devem ser treinadas, por sinal. E atenção, devem ser treinadas, mesmo que você ache que não necessariamente deveriam ser treinadas, que você pode até achar que estavam bem, tudo ótimo, mas talvez seja importante você aperfeiçoar-se em alguns conhecimentos ou vocações naturais suas. Gêmeos com ascendente gêmeos, dessa possibilidade. Pessoal de câncer ou ascendente câncer. Olha, como eu comentei com vocês, né? A lua está em câncer. Então, o pessoal de câncer está muito sentimental, muito romântico, né? Muito emocionalmente evidenciando-se nesse período. Isso é bom, mas pode ficar um pouco mais carente. Carinhoso, sim, mas um pouco mais carente, cobrando as pessoas, exigindo das pessoas uma proximidade. Talvez seja importante você pensar até quanto realmente as pessoas precisam desse seu conforto, desse seu acolhimento. Você está precisando certamente dessa condição. Então, se satisfaça, mas de repente não sufocar as pessoas. Ter essa atenção. Que pessoas, nas questões afetivas, de fato, até com filhos, nas questões afetivas, não sufoque as pessoas por conta de uma percepção que é importante você ser acolhido ou acolher. Que você que está precisando ser acolhido. Pode pensar desse modo por aqui também. Um pouco impaciente, um pouco nervoso dessa possibilidade. O pessoal de Leão ou ascendente Leão pode se pensar a seguinte condição: volte atenção para as pessoas no seu passado, familiares ou pessoas que fizeram parte da sua história. É importante, né, se aproximar delas, porque talvez muitas dessas pessoas, o seu relacionamento familiar, ou tão mais próximo de bom tempo atrás, possam se afastar. Esse se afastar, às vezes pode se afastar por necessidade pessoal de cada um deles, e se afastam, mas não deixe que elas se afastem por conta de irritação com a sua postura, por conta de dificuldade de lidar com você, com a sua intempestividade, com o seu nervosismo. Então, atenção com essas condições, pessoal de Leão, essa possibilidade, certo? Mágoas do passado podem ressurgir, mas se for coisa do passado, até entenda, e até dá condições de você entender, quando surgirem mágoas do passado, entender o porquê daquela mágoa, se tem razão de ser ou não, nesse sentido. Então, atenção com isso. Pessoal de Leão ou ascendente Leão. O pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem. O Talvez possa acontecer cobranças e exigências de maior comprometimento nas questões de trabalho. Só que tem uma coisa, essas cobranças, esses comprometimentos, eles esbarram nos seus conhecimentos. Então, talvez seja importante também você avançar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, para que você possa responder aos seus patrões, aos seus chefes, ou até seus clientes também nesse sentido. Então, talvez seja importante você avaliar até quanto você realmente conhece a matéria na qual você está envolvido nessas questões de trabalho. É importante isso. E, lógico, uma coisa que talvez seja interessante, né? Nesse troca de informações, procurar pessoas amigas que têm essa condição de favorecer você. Ou até de aconselhar também, viu? Uma coisa que é importante, até conversar com amigos, para eles poderem pedir uma avaliação deles com relação ao seu desempenho, ao seu trabalho, suas posturas profissionais também. O pessoal de Virgem, ou ascendente Virgem, né? Dá essa possibilidade. Tem o pessoal de Libra ou ascendente em Libra, último signo antes de fecharmos agora esse bloco por aqui. Atenção, pessoal de Libra ou ascendente em Libra, perceba a maneira como você está lidando com os bens materiais, com o dinheiro. Talvez possa ter algum tipo de favorecimento financeiro, até pode. Tem que ver o mapa pessoal de cada pessoa, de cada um, certamente, o mapa inteiro, né? O astral profissional. Mas tem situações, né, que talvez possam ocorrer mudanças no rumo do seu trabalho, do seu dia a dia. Talvez seja importante você retomar coisas do passado, projetos do passado, poder colocar em prática. É evidente que seria importante você rever esses conceitos e atualizar. Eles podem ser projetos do passado que estão baseados ainda no conceito antigo.
que nem tão antigo é, mas o conceito anterior, que já não tem mais sintonia com as coisas modernas, com as coisas atuais, nesse sentido. Então, pessoa de Libra, ou o ascendente Libra, né? Atenção, talvez tenha que se dedicar um pouco mais ao seu trabalho, mas tem que repensar se realmente o seu trabalho, o seu dia a dia, suas funções estão de acordo com as necessidades atuais do mercado, enfim, do que acontece no seu dia a dia. Certo? Fechando esse período por aqui, esse ingresso do Sol em Escorpião. Enfim, o que eu tinha que falar para vocês é basicamente isso. Mas, de novo, o que ficou muito evidenciado nesse período aqui agora foi esse mau aspecto que o Sol de ingresso em Escorpião recebe de Plutão e de Marte. Digamos que temos que ter atenção. Atenção com violências, atenção com agressividades, atenção com intempestividades. É preciso manter o controle. Há condições para isso? Há. Mas é preciso agir desse modo. Respeitar o tempo. Respirar fundo e contar até 1, 2, 3, 10 mil, o que for, para não tomar atitudes agressivas, intempestivas e sem direção, para não colocar tudo a perder. Certo? Momento de tensão nesse mês por aqui. Tem coisas muito boas acontecendo, como esse bom aspecto entre Lua, Saturno e Mercúrio. Mas esse mês ficou muito tensionado, essa condição desse Sol, desse ingresso mal colocado com Marte e Plutão. Marte, senhor da guerra, Plutão, senhor dos infernos. Mal colocado com Plutão, com o Sol em Escorpião. Atenção com o egocentrismo, centralização de poder, em todas as instâncias. E com uma visão unilateral das coisas, em todos os setores. Enfim, que eu tinha que falar para vocês basicamente isso. Mas aproveitem bem o tempo, né? Curtam o dia, carpe diem, aproveitem o tempo vigente, mas atenção, sempre com calma, com atenção e dedicação, com coerência, é importante essa condição, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa eu volto a falar com vocês com notícias extraordinárias, certo? Beijo para vocês, até o próximo período, até o próximo mês, quando voltamos a falar sobre o ingresso do Sol no signo Sagitário no mês que vem, certo?